Olá, turma, bom dia. Como nós precisamos compartilhar algumas informações com vocês, principalmente no que concerne aos conteúdos, já que a nossa matéria envolve contas, né, cálculos, resolução de exercícios, vocês sabem bem a maneira como nós trabalhamos. Eu faço uma introdução breve do assunto, mas o conteúdo ele acaba sendo trabalhado na resolução dos exercícios mesmos, né, como vocês já estão acostumados comigo. Então, para ajudar vocês, o que eu fiz? Na última atividade, eu postei 2 questões teóricas e, e de laboratório, né? Para vocês resolverem. E eu quero resolver uma questão agora com vocês, mostrar a resolução, explicando passo a passo, de uma questão da volumetria por precipitação, bem parecida com aquela que eu coloquei como atividade para vocês resolverem. De tal modo que eu entendo que vocês, aprendendo esse exercício que eu vou explicar agora, vocês terão condições de fazer o exercício que foi proposto para vocês resolverem, ok? Então, eu vou disponibilizar o vídeo e aí vocês podem ver, ouvir, quantas vezes quiserem, ok? Muito bem, então vamos lá. O exercício que eu quero resolver com vocês agora é um exercício que fala da sacarina, semelhante ao que foi postado, mudando algumas coisas, né? Para vocês terem uma ideia de como resolve essa questão. Muito bem. Então, o texto diz assim: a amostra de 20 tablets de sacarina solúvel foi tratada com 20 ml de solução 0,08181 mol por litro de nitrato de prata. Então, logo nessa primeira etapa, nós percebemos que a nossa amostra ela diz respeito a 20 tablets de sacarina. Seriam como se fossem comprimidinhos de sacarina solúvel. Ok? Então, nossa amostra é essa. E o texto está dizendo que foi tratado com 20 ml de solução de nitrato de prata, a 0,08181 mol litro. Após a remoção do sólido, a titulação do filtrado, veja só, remoção do sólido, como nós estamos trabalhando com volumetria por precipitação, obviamente, ao adicionar a prata sobre a sacarina, como você pode ver aqui na reação, ó, essa molécula aqui é a sacarina de sódio, certo? Então, quando a prata entra, forma um precipitado. Então, você vai ter uma solução contendo um sólido, né, embaixo e a parte líquida em cima, certo? Então, eles estão falando após a remoção do sólido, então fiquei com o líquido, que é o filtrado, ok? Então, após a remoção do sólido, a titulação do filtrado necessitou de 2,81 ml de solução de 0,04124 mol litro de KSCN. Veja bem, pessoal, esse é um exercício que o fato dele titular o filtrado já é um indicativo de que é um exercício daquele que tem total excesso reage. Ok? Então, já é um indicativo. A reação da prata com KSCN, embora não esteja aqui no exercício, essa reação é de 1 para 1. Nós já resolvemos vários exercícios envolvendo esse KSCN. Ok? A pergunta da questão é: determine a massa em miligramas de sacarina. Aqui está a massa molar da sacarina, 205,17 gramas-mol, em cada tablet. Veja, eu titulei o equivalente a 20 tablet e eu quero o equivalente a 1 tablet. Por aí, então, já dá para a gente perceber que no final eu vou pegar o resultado da massa, que vai ser em gramas, converter em miligrama, certo? E dividir isso por 20 para me encontrar quanto que é por tablet. Então, aqui está a ilustração da titulação. Eu tenho a bureta, tenho o Erlenmeyer. Na bureta vai a solução de nitrato de prata, 20 ml, e no Erler vão os 20 tablets de sacarina. Bom, como nós já identificamos que existe um excesso sendo titulado, então a nossa receitinha de bolo vai ser essa etapa aqui, ó. Primeiro, determinar a quantidade total de prata. Segundo,
determinar a prata em excesso. Terceiro, determinar a quantidade que reagiu, né, que é pegar o total menos o excesso. Depois, uma vez que a relação estequiométrica aqui, ó, da sacarina com a prata é 1:1, então nós vamos calcular a massa já encontrando a grama, quanto que é por 20 tablets, ok? E por final, a massa em miligramas por cada tablet, beleza? Então vamos lá, quantidade de prata total, nós vamos calcular pela fórmula clássica, né? Aqui eu usei esse C aqui representando aquele M da perna puxada, porque não tem isso no computador para a gente digitar. Então, N representa a quantidade de mol, né, de prata total, C a concentração, V o volume litro. Então, a concentração, no caso da prata, está aqui no texto, 008181. Então, está aqui, ó, 008181. Vezes o volume litro, o volume total utilizado foi 20, lembra da conversão para litro, acrescenta 10 a menos 3, esse volume em ml se torna litro, ok? Em seguida, faz essa multiplicação, notação científica 4 casas decimais, 1,6362 10 a menos 3 mol de prata total. Então, nós acabamos de determinar a quantidade de prata total adicionada. Muito bem, o próximo passo é determinar a quantidade de prata em excesso, porque na verdade o que me interessa é a prata que reagiu. Mas para encontrar a prata que reagiu, eu preciso pegar o total e descontar o excesso. A fórmula é a mesma, então o número de mol é a concentração vezes volume litro, só que agora, pessoal, quem titulou o excesso foi o tiocianato de potássio, KSCN. Então a concentração aqui, ó, tem que tomar cuidado, não é 0,08120, mas sim 0,04124. Então substituir aqui a concentração vezes o volume, que é 2,81, né? 10 a menos 3 para virar litro, e essa multiplicação em notação científica dá 1,1588, 10 a menos 4 mol de prata em excesso. Beleza, uma vez que nós temos o total e o excesso, agora, por diferença, eu encontro a quantidade de mol de prata que reagiu. Reagiu com quem? Eu estou falando exatamente desta prata aqui na reação, ó. A prata que efetivamente reagiu com a sacarina, gerando um precipitado. Certo? A partir do momento, pessoal, que eu tenho o número de mol de prata que reagiu e a reação, a estequiometria aqui, ó, é 1:1, então eu tenho uma molécula zona dessa aqui para uma prata. Se eu tivesse um 2 aqui antes, seria 2:1, mas não é, apenas uma molécula reagindo com uma prata. Então, como a reação é de 1:1, a gente pode calcular agora a massa encontrada, obviamente que vai dar em gramas, e para os 20 tablets que a gente titulou, certo? Como a gente vai calcular isso? Fórmulazinha da massa encontrada. A massa encontrada é a quantidade de mol que reagiu vezes a massa molar da substância que eu quero determinar. Então, a quantidade de mol que reagiu é exatamente esse 1,5203 10 a menos 3. Eu vou substituir na fórmula aqui, multiplicado pela massa molar, que é, o texto dá lá no início, 205,17. Fazendo essa multiplicação, ainda mantendo em notação científica em 4 casas decimais, eu tenho 3,1192 10 a menos 1 grama. Ok? Agora, o exercício me faz uma exigência específica. Ele quer que essa massa seja em miligrama e por tablet. Então, o primeiro passo é transformar essa massa de grama para miligrama. Vocês vão lembrar, é só multiplicar por 1000, certo? E em seguida pegar o resultado e dividir por 20, porque eu quero saber por tablet. Se a gente fizer a continha, vai ficar esse resultado em gramas multiplicado por 1000. Eu tenho o resultado em miligramas. Você vê que o valor continua o mesmo, altera é a potência, ó, 10 a menos 1, 10 a 2. Na sua calculadora vai ficar esse resultado aí, tá? Dividindo isso por 20, eu vou descobrir quanto é que eu tenho de miligrama por tablet. O que dá 1,5596 10 a 1. Resultado final, não vou continuar mais, eu aplico o fix.
eu dei uma aproximação de 2 casas decimais, o que dá de resultado 15,60 miligramas de sacarina por tablet. Ok, pessoal? Eu espero que isso ajude, né? É a nossa metodologia de trabalhar nesse tempo e, na verdade, é a forma como a gente trabalha em sala de aula, certo? Sempre explicando o conteúdo concomitante com a resolução dos exercícios. Então, para nós vai ficar bem tranquilo trabalhar assim. Grande abraço, podem fazerem perguntas do que for necessário.